Gente, vamos falar sobre uma doença que ela é silenciosa e pouca gente tem conhecimento? Pois é, nós vamos falar da ceratocone. São os números altos dessa doença que é desconhecida pelo grande público. Cerca de 150 mil pessoas por ano no país, de acordo com dados do Ministério da Saúde, têm a doença e descobrem depois. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o médico oftalmologista Ícaro Calafiore. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Olá, boa tarde a todos que nos assistem aqui nesse momento. Obrigada, doutor, por aceitar aí o nosso convite. Vamos falar dessa doença. Doutor, como pode ser detectada? É muito comum a gente ouvir astigmatismo, miopia, catarata. O que é a ceratocone? Então, o ceratocone nada mais é que um astigmatismo, só que de uma forma muito irregular, que fica parecendo um cone. Por isso que o próprio nome fala, ceratocone é a córnea em formato de cone. Então, o que é, na verdade, esse astigmatismo, né? O astigmatismo é uma alteração na curvatura da córnea. Em vez da córnea ser redonda, igual uma bola de futebol, ela é achatadinha, igual a bola de futebol americano. E o ceratocone nada mais é como se fosse a ponta dessa bola de futebol americano. E isso aí leva uma baixa de visão muito importante. Por isso é importante o diagnóstico precoce, para tratamento precoce e não deixar evoluir para a cegueira. Doutor, como que se faz esse diagnóstico? Porque assim, por exemplo, eu uso óculos há muitos anos. Todo ano vou ao médico, né? Vou ao oftalmologista, ali só tem aquela receita. Raramente são pedidos exames. É necessário toda vez pedir que o médico solicite algum exame específico, ou ele mesmo ali naquele aparelho que vocês olham os olhos, né? Para saber o grau, já dá para perceber alguma alteração? Então, o que acontece? Quando a pessoa vai e está fazendo aquele óculos e sempre está aumentando o grau de astigmatismo, ou seja, aquele óculos que toda vez fez, passa um pouquinho e já está ruim, tem que ir lá no médico para fazer de novo. Então, ou seja, que o aumento desse grau de astigmatismo é um sinal de alerta para nós, como oftalmologista na consulta. E ali, a partir dali, nós vamos começar a pedir exames para avaliar como é que está essa curvatura da córnea. E dependendo de quanto ela estiver irregular, aí existe a necessidade de a gente fazer o tratamento. Tem cura? Tem cura. Tem tratamento com lente de contato, existem uns tratamentos que a gente usa hoje, que é o crosslink, que é um laser que se faz na córnea para ela manter mais rígido e mais tempo sem alterar a questão do astigmatismo, ou seja, para tentar retardar a evolução. E em casos mais graves, tem também o transplante. Então, quem tem miopia não precisa preocupar, é só astigmatismo. A miopia já é um outro problema. Quem tem miopia muito alta aí é risco de descolamento de retina, nada a ver com o problema do ceratocone que evolui do astigmatismo que evolui com o ceratocone. E o ceratocone é tão grave porque ele pode levar à cegueira também, né? E o conhecimento da população ainda é pequeno sobre o ceratocone. Isso. O ceratocone, a principal causa do ceratocone, isso é muito importante a gente comentar, é a questão do ato de coçar o olho. Então, a pessoa que coça muito o olho e tem uma predisposição a ter ceratocone, ele vai evoluir o ceratocone. Mas se ele não coça, ele não vai evoluir. Então, a dica que eu dou é evitem de coçar o olho. Está coçando o olho? Procure o seu oftalmologista para passar algum colírio, fazer algum tratamento e evitar de ter essa coceira. Dizem que essa coceira é o tal do descolamento da retina. Como que é? Isso evolui ou não tem nada a ver? Isso é mito? São coisas distintas? São coisas distintas. Essa coceira ela vai afetar a córnea, que pode causar o ceratocone na córnea. O descolamento de retina não, já é lá atrás do olho, lá na retina. A retina é um tecido que é onde capta a imagem. Então, como é que funciona a imagem? Ela passa pela córnea, passa pela pupila, aquela bolinha preta, né? Aí atrás ali é o cristalino, que quando ela vai perdendo a transparência é a catarata, passa pelo vítreo, que é um meio transparente, e aí sim ela chega na retina, que capta a imagem e joga pelo nervinho do olho para o cérebro. E o público? Tem um público específico, é genético? Então, ela existe essa questão de genética, né? Questão que pessoas que têm casos na família de ceratocone têm uma predisposição a ter ceratocone e questão dessa coceira, evitar sempre de coçar os olhos. Tá com vontade? Tá sentindo muito ruim? Sugiro lava com soro fisiológico, pelo menos assim, até procurar um oftalmologista, mas não coce esse olho. É isso que eu ia perguntar agora, qual o objetivo, né, qual a função que a gente pode usar alternativa, né, seria a palavra certa, alternativa para não coçar o olho. Então o soro fisiológico, ele é sempre bem-vindo nessa questão do olho, quando não se tem um colírio específico para passar. A principal causa de coceira, normalmente é alérgico. A pessoa tem alergia a alguma coisinha, caiu alguma coisa, sempre às vezes cai alguma pluminha, alguma coisa assim, que dá essas coceiras, essa vontade de coçar. Então, lavar com o olho com soro fisiológico ajuda a não ficar tendo aquela substância ali causando essa alergia, ou seja, provocando essa coceira. Anualmente, doutor? E de ano em ano já é o suficiente? De ano em ano e em casos mais avançados, ou seja, deu aquela
alerta amarelo ali, o astigmatismo está aumentando, está ficando diferente, está estranho, aí talvez até de 6 em 6 meses. Entendi, doutor. Agora, para a gente finalizar essa participação do senhor aqui no estúdio, vamos falar a respeito dessa questão do ceratocone em relação à criança. Porque assim, quando é bebê, o bebê ele coça muito, né? Ali aquela questão do olho também. Como que os pais podem ficar atentos a essa questão? É mais o pediatra que ficar de olho? Como que os pais podem observar alguma coisa, alguma alteração no olho desse bebê? Então, o ceratocone é uma doença que ela vai evoluindo. Então, quando a pessoa é criancinha, nenenzinho, 1, 2 anos, normalmente não vai ter ceratocone. Ela vai evoluir para, às vezes, chegar ali nos 10 anos, nos 12, 15 anos, para ter o ceratocone. Então, o que é importante? Esse acompanhamento. Está coçando? Vai, leva no oftalmologista para fazer uma avaliação, ver por que está tendo essa coceira para tratar. E dessa forma, esse tratamento evita de evoluir para o ceratocone. Ok, doutor, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no estúdio. Foi muito rica e valiosa as informações e também trazer, né, esse novo, porque eu tenho certeza que muita gente de casa não conhecia essa palavra, o ceratocone. Agora fiquem atentos, vamos ler um pouquinho mais para a gente poder entender sobre esse assunto que é muito sério, né, e pode causar cegueira, né, doutor? Obrigada. Muito obrigado. Eu queria só comentar mais uma coisa. No dia 23, não tem nada a ver com o ceratocone, mas vai ter a campanha, o mutirão de diabetes, que é justamente para avaliar pessoas que tiverem com dificuldade, que tem diabetes. Fazer uma avaliação de fundo de olho, se tiver algum problema já vai ser tratado, vai ser lá no Rio Vermelho. Ok, doutor. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Volte mais vezes.